comigo aí em Mateus capítulo 8, versículo de número 5. Mateus capítulo 8, versículo de número 5. Diz assim a palavra: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhes disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do rei serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Eu pulei um pedaço do versículo aí. Mas quem vai para o inferno não são os filhos de Deus. Amém, irmãos? Para nós tem o céu reservado. Amém? Amém. Glória a Jesus. Queridos, você tem desejo no seu coração, agora que você já conheceu Jesus, agora que você já fez um compromisso, assumiu um compromisso de servir, de amar a obra dele, de defender essa obra, você tem desejo de ter uma vida vitoriosa no dia a dia, ter uma vida vitoriosa em tudo que você fizer, onde você colocar as suas mãos. Nós notamos que, quando falamos de vida vitoriosa, é interessante observar, queridos, que nós estamos assentados em meio a alguns segmentos em que se pregam tanto vitória, vitória e vitória, mas que se prega muito pouco compromisso. Se prega muito vitória. Vitória está estampado nos grandes eventos, nas maiores campanhas, em destaques nos maiores painéis de igreja, mas compromisso quase não se fala mais. Eu quero deixar você bem tranquilo que você não foi chamado para uma vida de derrota, ou melhor, você já vivia numa vida de derrota, você já estava numa vida de derrota, você já era um derrotado, espiritualmente falando. Você já estava sentenciado a viver uma derrota para sempre. E quando você conheceu Jesus, você conheceu alguém que podia te dar sucesso, vitória, alguém que é vitorioso sobre os céus e sobre a terra.
Ele é a nossa vitória. Então, quando você pensar em vitória, não pense em nenhum tipo de movimento. Pense no Filho do Deus Altíssimo, aquele que é a nossa vitória. Ele é a nossa vitória. Amém? Por incrível que pareça, o texto que nós lemos, ele nos fala sobre uma vida de vitória. E também, queridos, nós deveríamos perguntar: por que necessitamos dessa vida vitoriosa? É uma pergunta. Quais são os critérios desta vitória, os quais precisam ser definidos? E quem define essa vitória? O que define a vitória na sua vida? O que leva a uma definição que você é um vitorioso? Em que consiste essa vitória? Onde ela está baseada? Qual é o real aspecto de uma vida vitoriosa à luz da palavra de Deus? São perguntas que devem ser respondidas para aqueles que pretendem e querem uma vida vitoriosa. O texto que nós lemos, ele fala sobre o centurião. O centurião, irmãos, que era um oficial do Império Romano, comandante de uma centúria ou de um destacamento de 100 homens. Então, quando nós olhamos para esse texto de Mateus, que ele está colocado de uma maneira proposital aqui, no capítulo de número 8, nós poderíamos passar por esse texto apenas citando que centurião é um oficial romano, é um homem que toma conta de 100 soldados, que tomava conta de 100 soldados romanos, e já estava tudo resolvido. O que é um centurião? No entanto, queridos, quando você vai ver a figura do centurião na Bíblia, você vai ver que o centurião vai além de comandar 100 homens para o Império Romano. Até porque os centuriões, eles tiveram papéis importantes na Bíblia, e por sinal eles são citados por 4 vezes na Bíblia, diretamente. Pela ocasião da crucificação de Jesus, quando um deles olha e diz assim: verdadeiramente este é o Filho de Deus. O segundo episódio, querido, é o centurião Cornélio, quando na verdade Pedro tem uma experiência tremenda por ocasião desse homem. Um outro centurião é o centurião que Paulo foi abençoado através da vida dele. Então, o centurião na Bíblia, irmãos, você não pode ver ele apenas como alguém que cuidava de um grupo de homens de 100. Os centuriões da Bíblia estão colocados em lugares privilegiados da Bíblia, da história de alguns homens da Bíblia, inclusive da crucificação de Cristo. Inclusive, quando você olha para o Evangelho de Mateus, você vai ver uma coisa interessante. Você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo 7, você não vai encontrar milagres. Não, pastor, tem sim milagres aqui. Você vai ver que o evangelista, irmãos, ele faz questão de relatar assim os milagres que Jesus colocou em uma parte tão pequenininha do texto, que você fala assim: meu Deus, ele só resumiu, porque isso não era ainda de suma importância. Mas uma coisa que vai se destacar no Evangelho de Mateus é o ensinamento da palavra. Você vai encontrar, queridos, no capítulo 2, o 5, quando entra o grande sermão do monte. E aí você vai ver que esse bloco de material ele se estende, e Jesus está ensinando as mais diversas áreas da vida dos discípulos, como ética, por exemplo, como orar, como fazer parte de uma religião viva e não apenas aparente.
como você jejuar. Jesus trata da espiritualidade, da área espiritual do discípulo. Quando você chega no capítulo 8 de Mateus, você vai ver que, embora ele inicia com o milagre da cura do leproso, mas logo em seguida você vai ter esse texto que fala do centurião. Nós conhecemos esse texto muito bem. E a Bíblia nos diz, queridos, que esse homem procura Jesus em prol de uma cura para um dos seus soldados, para um daqueles que ele incomodava. E a Bíblia diz, queridos, que a situação desse rapaz, desse soldado, era horrível. É bem enfática a Bíblia quando ela vai mencionar a situação que esse homem se encontrava. Horrivelmente enfermo. A Bíblia diz que esse homem procura Jesus, pede auxílio a Jesus, e quando ele pede auxílio para Jesus, Jesus disse: eu vou curá-lo. Legal, Jesus já tinha dito: eu vou curar. Mas ele olha para Jesus e fala assim: olha, eu não sou digno de te receber em minha casa. Eu não sou digno. Mas se o Senhor mandar uma palavra, essa palavra vai ter efeito. Essa palavra diretamente lançada ao meu servo pode causar nele uma cura. Jesus olha para aquele homem e diz assim: eu ainda não encontrei fé em Israel como essa. Ainda não encontrei fé como essa. O homem diz para ele assim: eu também sou uma autoridade. E quando eu digo para o meu servo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Quando eu mando ele fazer, ele faz. O texto encerra, queridos, dizendo que o centurião volta para sua casa e que naquela mesma hora ele recebeu a cura. É um texto bonito, diferente. Você vai ver em alguns outros casos, como a mulher Ciro Felícia, que Jesus primeiro chega para lá nela, e ela insiste ali e vai para casa abençoar. Aqui é o contrário. Aqui o camarada chega, Jesus olha para ele e fala assim: o negócio aqui é bom. Rapaz, eu acho que está faltando só crer de todo o coração e mudar de atitude, porque o camarada tem fé que sobra. Esse texto bonito nós reservamos para falar com os irmãos. O que é ter uma vida vitoriosa? Baseado nesse texto. Primeiro, se você quiser ter uma vida abençoada, sua vida precisa estar fundamentada na palavra, e não no milagre, e não nas curas, e não nos movimentos. O oficial, o centurião, se você olhar no Evangelho de Mateus, mais uma vez eu vou afirmar, você não vai ver os milagres acontecendo, mas você vai encontrar Jesus ensinando e ensinando. O que leva o homem a ter uma vida vitoriosa não é a manifestação de Deus, quando Ele se manifesta e realiza um milagre na vida do homem, do tipo de cura, de libertação, um milagre de transformação, quando a pessoa está numa situação ruim, passa a viver numa situação melhor, cômoda, financeiramente falando. Mas o que leva uma pessoa a ser vitoriosa é estar baseada, assentada no ensino da palavra de Deus.
O que leva alguém a ter sucesso nessa vida é a palavra de Deus. Esse centurião não conhecia o que era milagre, mas sabia o que eram os ensinos. O sermão do monte acabara de acontecer, e de repente esse homem chega e diz assim: manda uma palavra, eu creio que ela vai surgir efeito. As multidões ainda não são tantas, irmãos. Embora no capítulo 7 você vai encontrar que as multidões até de Decápolis já estão, o pessoal já se assentaram perto de Jesus, mas a ênfase do ministério de Jesus até aqui não é o milagre, não é a cura, mas é o ensinamento. O milagre sem o ensinamento ele morre, mas o ensinamento sem milagre ele ainda tem força para prevalecer, porque o ensinamento é aquilo que está na palavra. É a palavra que sobressai. Então, antes mesmo de acreditarmos que só vamos ter uma vida vitoriosa quando os nossos olhos contemplarem o milagre, nós precisamos, queridos, entender que a vida vitoriosa inicia quando ela está baseada, fundamentada na palavra de Deus, assentada na palavra de Deus. Se você quiser ter uma vida vitoriosa, se você quiser ter uma vida de vitória, você precisa estar assentado na palavra de Deus. Você precisa estar envolvido na palavra de Deus. Diga comigo: a palavra de Deus precisa e deve ser a base da minha vida cristã. Amém? Se você quiser ter sucesso, busque aprender da palavra de Deus. Segunda coisa, queridos, que esse centurião nos ensina, para você ter uma vida de sucesso, você vai ter que entender que Deus te chamou para ser um intercessor. Para ser um intercessor, para interceder. Nota, queridos, que a Bíblia diz que esse homem, que era um oficial, ele procura Jesus, não por um da sua família, não por um da tua casa, mas um daqueles que fazia parte do seu trabalho, do seu soldado. Nós estamos vivendo numa sociedade que ela olha para o espelho e só enxerga a si mesmo. Nós estamos contemplando uma sociedade que os interesses é assim: que o reino venha para mim, que o reino desça em meu favor. O que na verdade, queridos, Jesus nos ensinou diferente. Se você quiser que alguém faça alguma coisa, façais primeiro. Seja você o primeiro a fazer. Hoje os nossos cultos se transformaram em cultos que: venha a mim o vosso reino, cumpra em mim tudo que eu tenho para cumprir. E o irmão que está do teu lado está precisando do que? Não sei, problema dele. Deixa ele do lado, deixa ele aí passando o tempo. Esse texto, irmãos, ele fala sobre missões. Às vezes temos os nossos olhos voltados para uma distância muito longa, quando esquecemos de interceder por aqueles que estão próximos. Esse centurião nos ensina uma coisa interessante: que aqueles que estão próximos de nós precisam da nossa intercessão, precisa de nós sermos solidários. As pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte do nosso cotidiano. Hoje o ministério passou a ser algo, querido, desejável. Todo mundo quer, todo mundo almeja, todo mundo, porque ficou muito fácil. Porque o ministério se tornou um ministério para mim. É o meu ministério, é minha igreja. Tudo que acontece é em meu favor. Quando na verdade, queridos, nós sabemos que o Evangelho não é isso. A palavra não é esta. Quando nós sabemos, queridos, que o Evangelho é diferente. A Bíblia diz que Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Veio para ser
servo. Se quisermos ter uma vida vitoriosa, uma vida de vitória, se quisermos deitar e levantar no outro dia da manhã, cientes de que o dia de amanhã será melhor do que o hoje, precisamos estar baseados na palavra e se tornarmos grandes intercessores pelas pessoas mais próximas de nós. Às vezes sentamos na igreja, no auditório, até abraçamos as pessoas, até sorrimos, até damos aquele beijinho de cumprimento, mas às vezes não oramos, não intercedemos, não nos preocupamos. E quando há uma preocupação, querido, é naquele sentido: por que será que ele não veio? Por que será que ela não veio? Por que será que elas não ficaram? Por que será que eles não ficaram? E etc, e etc. Quando na verdade a nossa preocupação deveria ser outra: interceder a Deus pelas necessidades uns dos outros. É o que o centurião nos ensina, sem buscar nenhuma recompensa, irmãos. Sem buscar nenhuma recompensa. Não pensa você, irmãos, que Deus vai atender a sua oração. Eu vou ajudar o Washington, porque depois o Washington vai me ajudar. Eu vou ajudar o Nivaldo, porque eu tenho certeza que depois ele vai me ajudar. Eu tenho certeza que se eu der aquela oferta para aquele irmão, Deus depois vai me dar. Eu tenho certeza que se eu ajudar a comprar o que o irmão está precisando, depois Deus vai me dar em dobro. Você está enganado, irmãos. O evangelho é outro, a palavra é outra, a igreja é outra, o reino é outro. Não tem nada a ver com essa troca. Não tem nada a ver com isso que nós estamos vendo e vivendo nos nossos dias. O apóstolo Paulo nos dá uma lição no seu exemplo. Um homem que ajudou, que trabalhou, que enfrentou, que auxiliou, e o dia que ele precisou, o dia que ele buscou, Deus disse para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Não é recompensa humana, material, passageira desse mundo, mas é a graça de Deus. É a nossa recompensa. É o que Deus vai nos recompensar. É a graça. Se você tem buscado recompensa nesse mundo, no mundo você vai ficar, porque você pertence a Ele. Jesus disse: eu estou aqui, mas só pertenço a esse mundo. O meu reino não é esse reino, o meu reino é outro reino. Eu não sei como você pensa, queridos, mas o meu reino não é esse mundo. O meu lugar não é aqui. Apenas estou de passagem aqui. Deus tem reservado coisas melhores e maiores em meu favor e em favor da sua igreja. Eu quero que você levante as suas mãos e aplauda aquele que tem feito falar sobre a sua vida, sobre a tua casa, o melhor. Mas o reino dele é a supremacia daquilo que Deus tem para nos dar. Fazemos, querido, muitas vezes um para os outros e não para Deus. E quando muitas vezes fazemos para nós mesmos, faz para si mesmo. Terceiro lugar, a fé desse centurião. A fé. As pessoas têm usado a fé de uma maneira diferente hoje, irmãos. A fé se tornou um objeto de uma banca de mercadorias. É verdade. Hoje a fé se tornou um objeto de uma banca de mercadoria. Sabe o que Jesus disse para o centurião? Sabe o que Jesus disse para o centurião? Quando o centurião disse assim: manda uma palavra tua. Jesus disse assim: eu não encontrei fé em Israel como a desse homem. Sabe o que Jesus estava fazendo? Condenando uma religião judaica baseada no dia a dia. Jesus não estava falando sobre a fé do incrédulo, irmãos. Jesus não estava se referindo aqui ao incrédulo, ao descrente. Jesus estava se referindo aos religiosos de Israel, que viviam
dia, falando uma coisa, mas na prática era outra. Jesus disse: eu não encontrei fé. Fé, aonde o incrédulo não crê, ele não encontra mesmo. Jesus se referia a essa religião barata, pequena e pobre, onde as pessoas dizem, mas não creem. Vive o que vê, porque o que vê satisfaz muito mais fácil, mas não consegue crer como as Escrituras diz para crer. Jesus, queridos, ele vai de encontro aos falsos profetas, uma religião que prega a mensagem distante de Deus, que é só aparência, mas que as bases estão corrompidas. E se você olhar no texto de Mateus, você vai ver que ele acaba de ensinar. A casa é até bonita, mas é edificada sobre areia, e quando o vento passa, ela vai embora. Assim é a religião no coração do homem, sem fundamento e sem base. Um dia está lá, outro dia está cá. Não tem firmeza, não encontra-se firmeza nenhuma. Jesus olha para o centurião e fala assim: eu não encontrei no meio dos religiosos, eu não encontrei no meio daqueles que dizem ser uma religião de fé, tamanha quanto a desse homem. E diga-se de passagem, os seus discípulos já tinham sido escolhidos, já tinham sido separados da sua liderança. Se você quiser vencer, meu querido, você vai vencer pela fé. Eu tenho ouvido uma verdade, mas que ela está sendo distorcida em algumas situações. As pessoas dizem assim: olha, se você não tiver trabalho hoje, você não vai ser ninguém nesse mundo. Não, se você não tiver Jesus, que a Bíblia diz que ele usa até os simples para confundir os sábios. Jesus não precisa de letra nenhuma, nenhum diploma. Embora isso faz parte, e eu não estou aqui condenando nada, muito pelo contrário. Você precisa estudar, trabalhar, precisa se formar, ter uma boa formação e crescer a cada dia, secularmente falando. Mas nada disso pode substituir a tua fé. Quando as pessoas começam a trabalhar e falam: agora, pastor, eu vou poder comprar, agora, pastor, eu vou poder fazer isso, vou poder viajar. Não, peraí, irmão. Por causa do seu trabalho, você está enganado. Sem Jesus você não vai a lugar nenhum, não compra nada, você não faz nada. Porque se Ele não permitir, nem dessa cadeira você sai nessa noite. Se você, queridos, viver uma vida baseada naquilo que os seus olhos, naquilo que a sociedade está ditando, você vai viver aquilo que você está vivendo. Mas para uma vida de vitória, para uma vida de sucesso, você vai ter que viver pela fé, na dependência de Deus, fazendo a tua parte, mas sabendo que a provisão final, a palavra final é dele. É Ele que faz, é Ele que dá, é Ele que tem o controle de todas as coisas. Tudo está nas mãos dele, e a Ele pertence todas as coisas. Amém? Amém. Quarto lugar, autoridade. Esse homem nos ensina sobre a autoridade. Olha o que ele diz para Jesus: eu reconheço a tua autoridade, porque eu sou autoridade. E quando eu mando meu servo ir, ele vai. Quando eu mando ele vem, ele vem. Esse homem, irmãos, nos dá um conceito de autoridade tremendo. Ele olha para Jesus e diz assim: eu sei com o que eu estou falando. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele reconhece a autoridade da palavra. Diga apenas uma palavra: manda. Ele sabia, ele tinha convicção do que era autoridade. E olha, queridos, que
assim, quando Jesus disse para ele assim: vai de paz, a Bíblia diz que ele volta para sua casa, e o seu criado está curado. Um oficial romano, ele recebe a palavra: volta para a tua casa, porque lá já está cura. A Bíblia diz que esse homem caminha agora, segundo a palavra de autoridade liberada da parte de Jesus. Ele sabia o que era autoridade. Ele sabe, queridos, ele sabia que quando alguém tem autoridade e manda, a coisa acontece. Se você quiser, meu irmão, ser vitorioso, se você quiser ter uma vida de vitória, você vai ter que crer a partir de hoje que a autoridade dos céus e na terra está no nome do Senhor Jesus. E não adianta, querido, você submeter aquilo que você quer ou aquilo que você entende ser uma autoridade. Não! A igreja do Senhor não escolhe a sua autoridade. A autoridade já está sobre a igreja. É maior do que a igreja. É o Senhor dos céus e da terra. Se você fizer hoje, querido, no teu nome, você não vai ver o resultado. Se você hoje trabalhar no seu nome, você vai trabalhar em vão, diz a palavra. Se você acordar de madrugada, você vai cansar à toa, diz a Bíblia. Mas se você trabalhar, e aquele que é maior te abençoar, você vai ver o resultado. Se você levantar de madrugada e fazer o maior esforço possível, você vai ver que aquele que é autoridade, aquele que os céus e a terra pertence a ele, você vai ver que ele pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Você vai ver, queridos, o que ele pode fazer. Onde as pessoas, queridos, hoje estão voltadas para uma autoridade humana. Se tiver um evento na cidade e tiver um nome da mídia de destaque, as pessoas estão tudo lá. Se tiver 10 pessoas para orar na igreja, não, eu quero que aquele ora por mim. Inversão de valores, falta de compreensão, de entendimento do que é uma autoridade maior. A autoridade não está no homem, a autoridade está em Deus. Deus é a autoridade maior, Ele é a autoridade. Deus é que tem poder sobre todas as coisas. E numa grande ou num grande evento, Deus pode usar o líder de uma igreja, como Ele pode usar o mais simples membro da igreja. Porque o que faz o milagre, o que realiza a obra, não é o título, mas é o poder de Deus. E Ele dá a quem Ele quer e na hora que Ele quer. A autoridade, queridos, que está concedida nesse texto, e que é um exemplo para a igreja que quer ser vitoriosa. Esse centurião, ele abre a cortina. Ele abre a cortina e mostra para nós o que é autoridade. O que é acreditar na autoridade. E eu não estou falando, queridos, de um uso barato e de qualquer jeito não, hein? Olha, eu vou comprar esse carro em nome de Jesus e eu vou pagar ele. Não sei como. Não estou falando disso não. Não estou falando dessa autoridade. Isso aí não é autoridade. A Bíblia diz que o poder de Deus estaria sobre nós. Nós íamos pôr a mão sobre os enfermos e eles seriam curados. Expulsar os demônios e eles sairiam. Promoveríamos libertação no nome de Jesus. Pregaríamos o Evangelho
E as pessoas seriam transformadas por esse poder. Essa autoridade. Essa autoridade que nos ensina. Quem segue em frente, queridos, quando anda, não pode ver nem sempre um milagre. Sabia disso? Às vezes a coisa acontece do seu lado e você nem percebe, porque isso não te chama atenção. Isso não te traz alegria. O que te traz alegria e o que deve trazer alegria para nós é o poder da palavra de Deus. Esse que deve trazer alegria aos nossos corações. Para me encerrar a minha mensagem, o texto diz que o criado, o servo, esse soldado, esse ajudante, esse alistado, que fazia parte desse grupo de 100 homens, deste centurião, a Bíblia diz que a situação dele era horrível. Era horrível, ao ponto do centurião procurar ajuda. Eu quero encerrar esse texto dizendo para você: era horrível, mas não impossível. Era horrível, difícil, mas não impossível. Era tão difícil que nem precisou Jesus na casa dele. E é interessante, irmãos, que embora o centurião não quisesse que Jesus fosse à casa dele, quando a sogra de Pedro estava doente, a Bíblia diz que ela tinha uma febre, embora a febre era um pouco alta. A Bíblia diz que Jesus fez questão de ir à casa da sogra de Pedro. Neste caso aqui, ele liberou apenas uma palavra. Para Deus não há impossível. Para Deus não há distância. Para Deus não há causa perdidas. A igreja que precisa se posicionar. O dia que nós estivermos fundamentados inteiramente na palavra, se tornarmos verdadeiros intercessores, vivemos uma vida pela fé e acreditarmos que estamos debaixo de uma autoridade maior, você pode ter certeza, querido, que os teus olhos, que tanto desejam, eles vão ver coisas que eles não viram. Você vai chegar onde você ainda não chegou, porque Deus sempre tem o melhor reservado para a sua igreja. Deus sempre tem o melhor reservado para os teus filhos. Eu quero que você se coloque de pé, querido.